Ok, vamos então começar. So I just want to say in English just a few words because we will start, and the conference will be mainly in Portuguese. So sorry, René and Jonathan. So we will have moments in English, but the conference will be mainly in Portuguese. For sure you will have someone to support you, not for a professional translation, but okay. Quantas colunas? Não é? Pronto, nós vamos então iniciar a sessão. Continuam a chegar pessoas, nós supomos que vão chegar muito mais participantes aqui a juntar-se a nós. Vamos então abrir com a sessão de abertura, onde temos em representação do Sr. Reitor da Universidade de Aveiro, o professor Neto Vieira, em representação da FCT Computação Científica Nacional, da unidade FCCN, o João Nuno Ferreira, e eu, Pedro Príncipe, em representação da Universidade do Minho. Bom dia. Funciona também? Não. Bom dia. Terá que aproximar. Sim, já está. Então, bom dia a todos. Obrigado pela vossa presença aqui neste dia tão chuvoso na cidade de Aveiro. Eu fiquei com a incumbência de abrir este quinto fórum de gestão de dados de investigação e gostava primeiro de agradecer à Universidade do Minho, na presença do G. Pedro Príncipe, e à FCCN, representada pelo Procurador-Geral João Ferreira, por trazerem aqui a Aveiro este quinto fórum da gestão de dados de investigação. Também gostava em nome da Universidade de Aveiro, de agradecer ao American Corner da Universidade a possibilidade de podermos contar hoje com a presença do keynote speaker, o Jonathan Crabtree, da Universidade da Carolina do Norte. Também gostava de agradecer à diretora do Serviço de Biblioteca o entusiasmo e empenho que põe nestas atividades e no tema da ciência aberta, promovendo junto à comunidade científica diversas ações ao longo do ano. E sobre o tema da ciência aberta, é um tema muito atual. Eu penso também que tenho a percepção, pelo menos junto dos meus colegas, que talvez não estejam às vezes tão sensibilizados quanto deveriam estar e, portanto, este evento e outros que são realizados são de grande importância e um grande contributo para esse objetivo. A ciência aberta assenta em acesso aberto aos resultados científicos, aos dados abertos, a possibilidade da comunidade científica poder partilhar os dados de uma forma correta e também em código aberto. Isto parece uma novidade, mas no fundo parece que é algo que se perdeu pelo caminho da ciência, quando é necessário, digamos, dizer que a ciência deve ser aberta, os dados, o código, porque isto é a base da ciência. É a possibilidade de os pares poderem ter acesso àquilo que um investigador clama pelos seus resultados e poderem verificá-lo. Quando há algo no meio que não permite fazer essa verificação, a ciência perde sempre. E, portanto, a ciência sempre assentou nestes princípios e talvez seja preciso agora relembrar isso. Enquanto investigador, ao longo da minha carreira, houve alturas em que produzi alguns dados e sempre foi um problema, digamos, onde é que eu os tornava disponíveis para outros, nunca consegui resolver esse problema de forma cabal e partilhar às vezes, grandes quantidades de dados que eram gerados e, portanto, haver essa possibilidade ou essa preocupação hoje em dia, acho que vem resolver um problema antigo. E fico por aqui. Desejo a todos
um bom dia de fórum, boa troca de ideias e espero que tenha valido a pena vir a Aveiro. Muito obrigado. Ok, muito bom dia e também o agradecimento na pessoa do professor Neto Vieira o acolherem este fórum aqui na Universidade de Aveiro e a toda a equipa dos serviços do SBIDME, do Serviço de Biblioteca, e do STIC, do Serviço de Informática, para simplificar o acolhimento e todo o trabalho que tiveram para preparar aqui a sessão. Eu gostava de dizer algumas palavras relativamente ao facto de nós estarmos aqui a realizar o quinto fórum e a fazermos um caminho interessante de criar comunidade à volta de quem presta suporte à gestão de dados de investigação, e esta comunidade é uma comunidade bastante diversa. Não somos como em alguns países onde têm curadores de dados, administradores de infraestruturas que apoiam laboratórios ou que apoiam instituições. Nós aqui temos também essas pessoas, mas também temos muitos investigadores que são os próprios curadores e os próprios gestores das infraestruturas de dados. Temos muitos bolseiros que são os responsáveis por fazer curadoria de dados. Portanto, temos uma diversidade muito grande, não sabemos bem toda a amplitude desta comunidade, mas sabemos a diversidade que ela representa e, portanto, criar comunidade aqui é um desafio, mas é também de grande importância porque temos claramente lacunas nas instituições e nas diferentes disciplinas que precisamos de trabalhar. Eu acho que é fundamental desenvolver comunidade por 4 razões, e são as 4 razões que estão na base da organização e da promoção deste fórum desde que fizemos o primeiro em 2016, aproveitando a realização de uma conferência sobre dados e ciência aberta, promovida pela então Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. E aproveitando essa realização, começámos um fórum com a ideia de criar comunidade, fomos desenvolvendo este fórum até hoje, sempre com estes 4 vetores como referência. Muito importante desenvolver atividades de formação, de capacitação da comunidade. Em todos os fóruns sempre tivemos workshops, que são, desde logo, vocacionados para a capacitação, mas todas as apresentações, os diferentes keynotes que fomos tendo desenvolvem esta capacitação, e, portanto, é algo que precisamos muito de continuar a desenvolver. E é bom hoje ver que, chegados ao quinto fórum, já existem, portanto, atividades de colaboração com projetos, com outras iniciativas que trazemos para dentro do fórum, como hoje teremos à tarde com um projeto TAIL, um projeto que foi desenvolvido ao longo dos últimos anos com financiamento da FCT, ou a sessão que vamos ter do nó nacional da Research Data Alliance. Depois, o desenvolvimento de serviços. É algo que nós precisamos muito em Portugal, precisamos muito nas instituições e nas diferentes unidades de investigação temáticas, e o que tem acontecido é que temos vindo a usar este fórum para partilhar muitas dessas iniciativas, ferramentas, inovações, alguns serviços na área da formação, na área de consultoria, mas também ferramentas práticas. E a ideia das flash talks é precisamente para amplificar a visibilidade dos diferentes serviços que aqui são apresentados. Depois, uma área onde somos claramente carentes na dimensão das políticas, não só de dimensão mais nacional, mas hoje já vamos ter aqui também algumas novidades a esse respeito, mas a nível também de estratégias e roadmaps estratégicos e de desenvolvimento de políticas a nível das instituições. No espaço do fórum temos debatido algumas vezes isso, não temos feito nenhum debate assim com um princípio, meio e fim sobre que caminhos para uma política nacional ou que roadmaps para as instituições, mas tem ficado sempre presente a necessidade de discutirmos e de trabalharmos um bocadinho mais esta área, e, portanto, devemos continuar a usar o fórum para esse fim. E, por último, a questão das infraestruturas, associada a ferramentas e aos serviços, mas
Claramente temos percebido e temos usado este fórum para nos pormos em contacto, para que a comunidade possa identificar lacunas e apresentar a quem dá a cara da computação científica nacional, mas não têm que ser os únicos envolvidos, evidentemente, mas pelo menos estão aqui a dar a cara e o corpo às balas se nós protestarmos muito. Mas claramente estamos reféns aqui também de algumas infraestruturas. Para a dimensão do país nós precisamos de algumas infraestruturas fornecidas a nível nacional, mas claramente temos que ter uma abordagem descentralizada e participatória, onde vários parceiros, vários players fornecem serviços para esta infraestrutura, e vamos continuar a discutir aqui estes 4 eixos que devem continuar a orientar aqui esta comunidade, que tem feito atividades muito interessantes. Estamos no 5º Fórum, temos ali uma foto dos fundadores do Fórum, de quem se reuniu na Faculdade de Psicologia da Universidade do Porto em 2016, em setembro de 2016, iniciando este percurso. Acho que é um percurso bonito. Temos tido oscilações no número de participantes, mas também temos arriscado. No ano passado fomos para o interior, que é sempre um risco quando falamos de número de participantes, mas acho que estamos com consistência no nível de participação, com crescimento nas propostas que são submetidas ao fórum de Flash Talks. Começámos com um fórum onde convidámos Flash Talks e agora estamos num fórum onde rejeitamos propostas e, portanto, é este o percurso natural quando se desenvolve uma comunidade. Isso é bom. Temos muitos desafios de nos definirmos melhor, de pensarmos por onde é que ficamos. Nós estamos focados sempre, tentamos definir isto como quem faz apoio e suporte à gestão de dados, mas nós sabemos que há aqui muitas áreas transversais, há data science, há responsabilidades de decisores políticos nas instituições e há estratégia, não há só atividades de apoio e suporte, mas vamos fazendo este caminho e assim de forma participada. Portanto, partilhem a vossa opinião ao longo do dia de hoje e depois também, quando nós enviarmos os inquéritos, dê-nos a vossa opinião e desejo a todos um excelente fórum. Muito bom dia. Vou ser muito breve. Quero, em primeiro lugar, agradecer a todas as pessoas envolvidas na organização deste evento, da parte da Universidade de Aveiro, bem como da parte da Universidade do Minho. São eles que conseguiram fazer com que toda esta organização fosse posta de pé. Depois, iria também só referir, muito simplesmente, um conjunto de alterações interessantes que ocorreram este ano. Temos uma nova lei da ciência, e a lei da ciência, pela primeira vez, toca esta área. Eu copiei para aqui as referências. Temos no preâmbulo uma referência explícita à ciência aberta. Portanto, o preâmbulo é uma parte não tão legal, mas também dá o espírito da legislação. Temos um artigo dedicado à ciência aberta. Pessoalmente, talvez não o tivesse redigido como ele está, mas penso que cobre o essencial. As instituições de ID devem contribuir para uma ciência aberta de acordo com as melhores práticas internacionais. Eu acho que esta referência às melhores práticas internacionais é fundamental. Garantir o acesso livre e aberto do público ao conhecimento científico e promover o desenvolvimento e interação com a sociedade. Eu acho que é um artigo, de juristas, é uma norma habilitante importante para muita coisa que queiramos fazer para o futuro. Temos aqui, como isto é a lei de bases, temos aqui uma sustentação muito importante. A anterior lei de bases durou 20 anos, durou quase 20 anos e um mês, 125, 99. Esta, se tiver um tempo de vida, temos aqui, portanto, a lei de bases para 2 décadas, ou pelo menos com a expectativa de adorar isso. O slide seguinte. Pronto, e além do artigo 8º, temos o artigo 9º, que fala da promoção da cultura científica e que remete para o anterior, em que diz que é a divulgação pelos meios adequados dos resultados das atividades de investigação e desenvolvimento, contribuindo para uma ciência aberta nos termos do disposto do artigo anterior, que está a alinhar com as melhores práticas internacionais. Tudo isto, como eu digo, vem ao encontro do que tem sido muito o foco aqui destes nossos eventos. E, por fim, um outro aspecto que eu não vou aqui relevar muito, mas que também tem importância, que é as infraestruturas de investigação passaram a estar dentro do sistema de ciência nacional, que não estava no 125.
Portanto, tínhamos os laboratórios de Estado, as unidades de ensino superior, as unidades de investigação e desenvolvimento, os laboratórios associados, mas as infraestruturas como classe, como peça do Sistema Nacional de Investigação e Desenvolvimento, não fazia parte. Isso depois tinha implicações legais, porque sempre que se referia à lei de bases, as infraestruturas estavam fora. As infraestruturas passaram a estar dentro e, na sua definição, o bold é meu, não está no Diário da República, é meu, portanto, não pus ali a nota, que a definição das infraestruturas penso que está bastante feliz, no sentido de ser bastante abrangente, no limite considerando-se que uma entidade que tenha recursos e serviços baseados em dados científicos pode ser classificada como infraestrutura de investigação. Isso acho que é extremamente importante. E pronto, era isso que eu tinha para chamar a atenção. É uma peça importante de lei. Penso que nenhum dos flash talks iria falar disso. Por fim, termino também a referir que na comissão organizadora deste evento tivemos aqui um debate largo sobre o formato, se deveríamos ter uma coisa mais longa ou menos longa, e acabámos por optar de vir, e eu, portanto, anuncio já, uma edição extra do fórum, na primeira metade do próximo ano, em data e local a anunciar, uma edição extra focada no roteiro. Portanto, um fórum focado no roteiro, era algo que nós já queríamos fazer há algum tempo. Chegámos a ponderar, como eu digo, fazê-lo hoje, mas seria difícil compatibilizar todos os vetores do programa, e então achámos melhor fazer um desdobramento, como tínhamos feito nas primeiras edições, que é que no primeiro ano chegou a haver dois fóruns, ou dois fora, e o nosso plano é agora, no próximo semestre, fazer isso, focando, portanto, uma espécie de uma edição especial, focando na questão dos dados, no contexto do roteiro nacional, que também durante este ano foi alargado. Portanto, o roteiro tinha 40 infraestruturas, agora tem 50 e tal, através de 2 despachos, foi alargado na sua abrangência, portanto, pensamos que é o timing certo para se fazer um inquérito e depois analisar e chamar as entidades e ter um evento com elas. E pronto, era o que eu tinha hoje para referir. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos avançar já. A Cristina já está a levantar para vir aqui moderar esta sessão. Os que vão apresentar, por favor, cheguem-se também, se puderem estar aqui na fila da frente. E eu passo aqui a palavra à Cristina. As apresentações estão ali, está tudo sob controle. E vocês vêm para aqui para a frente para que a Cristina possa tomar aqui conta desta sessão. Eu não sei se estão, não é? Então, bom dia, sejam bem-vindos. Antes de mais, só assim uma pequena nota. Nós, em nome dos serviços, gostávamos de agradecer à Universidade de Aveiro, nomeadamente ao Sr. Pró-Reitor Neto Vieira, pela presença, por ter aceito este desafio. Muito obrigada. Gostava também de agradecer ao diretor do STIC, que num telefonema que fez dos Açores a desafiar, vamos receber o fórum, vamos embora, com entusiasmo. Agradecer à FCT e à Universidade do Minho por ter aceito o convite, ter aceito que seja aqui na Universidade. Agradecer ao Gabinete de Apoio à Investigação, principalmente em nome da Vera Fernandes, do Sr. Vice-Reitor Artur Silva, pelo entusiasmo e pela colaboração. Muito obrigada. Aos colegas do STIC, um grande beijinho para o Pedro e para o José Carvalho, por todo o entusiasmo também na realização dos dados e olhar para os dados de forma diferente. E gostava também de agradecer a toda a equipa dos serviços da biblioteca,
muito obrigado. E aos colegas do Minho, em especial à Paula, com quem nós temos trocado alguns e-mails na parte da logística. Está bem? Sejam muito bem-vindos, bom trabalho, que seja de acordo com aquilo que vocês têm de expectativa, que corra tudo pelo melhor. Está bem? Agora, vamos dar início às Flash Talks, portanto são 7 minutos. Ao final dos 5 minutos nós vamos alertando que está a terminar o tempo e depois no final deixamos um espaço para questões. Sejam bem-vindos. Então vamos apresentar, eu espero não errar, depois 2 amêndoas, portanto, Yulia Karimova, e o nome da apresentação, da Flash Talk, é The Collaborative Methods Between Curators and Research in the Preparation of a Data Management Plan and Privacy Impact Assessment. Oh. Bom dia a todos, meu nome é Yulia, sou investigador da Unesctec e também sou estudante de doutoramento na FIUP. Pronto, hoje vou apresentar o nosso trabalho que tem a ver com a criação do Data Management Plan e PIA. Como já sabem, atualmente as principais agências de financiamento nos Estados Unidos e da Europa começam a exigir o plano de gestão da investigação durante a submissão da proposta. Um bom plano precisa incluir muita informação, assim como recolha de dados, como vai ser recolhidos, como vai ser processados, como vai ser preservados, como vai ser tratados, depois também tem que adicionar no plano o contexto do projeto, as pessoas responsáveis pela gestão de dados e possíveis questões éticas e legais. Entretanto, investigadores acham essa tarefa bastante demorada e realmente requer algum esforço, conhecimento específico e experiência em publicação de dados. Além disto, também precisam de ferramentas apropriadas que ajudam na criação do Data Management Plan. Essas exigências todas podem comprometer a motivação dos investigadores e eles simplesmente podem desistir. É por isso mesmo que instituições e as pessoas que estão a trabalhar na gestão de dados estão a tentar simplificar a criação do plano e estão a tentar criar alguns ferramentas ou algumas metodologias que ajudam investigadores e facilitam a criação dos planos. Na Universidade do Porto, no contexto do projeto TAIL, nós colaboramos com vários investigadores de diversos domínios científicos e, entretanto, analisamos as dificuldades que eles têm, que eles enfrentam na criação dos planos e em todas as atividades ligadas à gestão de dados de investigação e desenvolvemos ferramentas que ajudam investigadores durante durante o projeto todo. Assim, por exemplo, nós temos um Lab Tablet, que é uma aplicação que ajuda na recolha de dados de investigação. Nós temos a plataforma Dendro, que ajuda na organização do dados de investigação. E também temos o nosso repositório de dados da Unesctec, e também temos da Universidade do Porto. Mas a Unesctec, neste momento, consegue atribuir o DOI ao datasets depositados. Pronto, entretanto, a outra coisa que nós também já estamos a propor agora já propomos e estamos a testar, é método colaborativo de criação do Data Management Plan entre curador e investigadores. Nós usamos o DMP online e agora vou mostrar melhor qual é este método. O método inclui vários passos. O primeiro passo, claro, que é
isso é a entrevista com investigadores. O curador, deste lado, vai ser mostrado quando entra investigador e deste lado as tarefas do curador. Entretanto, o curador e o investigador está a fazer entrevistas, depois o curador e o investigador decidem se identificam e decidem depois se têm aqueles dados sensíveis e neste momento vão decidir se precisam só do Data Management Plan ou também precisam de uma PIA, que é a Privacy Impact Assessment, ou outras ferramentas ou outros documentos que têm a ver com os dados sensíveis. Depois o curador começa a analisar os artigos, os trabalhos relacionados com este projeto do investigador. Também analisam os dados do investigador, se já existem alguns dados, e analisam também os exemplos do Data Management Plan relacionados com o domínio científico do investigador, porque pode ser algumas coisas específicas que só de domínio que estão a depender só do domínio. Depois disso, depois de analisar tudo, o curador cria a primeira versão do Data Management Plan e apresenta esta versão para o investigador. Depois, o investigador, juntamente com o curador, ou pode ser sozinho, também faz melhoramentos, correções, pode eliminar alguma coisa. Entretanto, procede com a criação da segunda versão do final do Data Management Plan. Depois disso, o plano pode ser publicado ou, entretanto, se o investigador não quiser, pode estar só simplesmente para o projeto dele. Mas, entretanto, depois da terminação da primeira versão e da segunda, da final, marca-se também a data de acompanhamento do Data Management Plan, porque o plano não pode ser esquecido, criado e esquecido. Tem de ser analisado depois com o tempo, depende ao correr o projeto, depende de todas as alterações que vão acontecer no projeto. Entretanto, os resultados do nosso trabalho já mostram, temos aqui já várias Data Management Plan e as PIAs criadas, e os resultados mostram que realmente este método simplifica a criação do Data Management Plan. O investigador gasta menos tempo para a criação e o plano também em si fica com muito mais detalhe. Mais ainda, os resultados do trabalho mostram que o método pode ser aplicado em qualquer domínio científico e também pode ser, como eu já disse, pode ser aplicado também para a criação da Privacy Impact Assessment. Os resultados ainda mais por cima mostram que indicam também a importância de colaboração entre curador e investigador, pois a primeira versão do plano normalmente não é assim tão precisa para a inclusão na proposta, por isso requer mesmo a intervenção do investigador e correções do lado dele. Uma das perspectivas futuras deste trabalho é continuar a aplicar o método em vários domínios científicos para conseguir recolher mais casos de uso. E para que precisamos mais casos? Porque nós queremos agora focar-nos na criação de uma ferramenta ou de alguma metodologia que também ajuda-nos a acompanhar esses dados Data Management Plans. Pronto. De seguida, iremos ouvir a flash talk de João Cardoso com o tema Planos de Gestão de Dados, novo método de treino. Bom dia. Peço desculpa por ter ficado para segundo. O comboio atrasou um bocadinho e não deu para ter a apresentação pronta antes. Eu venho falar de
Posso avançar com isto? Bom. Eu venho falar de planos de gestão de dados também, dos DMPs. Eu achei que um público português valia a pena traduzir alguns termos. Portanto, a minha apresentação é em português. O que é que difere que o tópico que eu venho apresentado da Yulia? Eu não venho falar tanto de criação de DMPs, mas de uma introdução, ou seja, um método de treino para pessoas que não estão familiarizadas com o conceito. Portanto, eu tenho alguns slides introdutórios acerca do que é um DMP, ou neste caso um PGD, e na prática, o que é um PGD? Termos simples, eu tenho que estar junto, né? Desculpe lá, isto é mais alto, não estou habituado. Um PGD é um documento formal que é utilizado para apoiar a gestão de dados. O PGD é mais um daqueles nomes que na prática é uma ideia que já existia há algum tempo, já havia outros artefactos que representavam esta ideia, os planos de tratamento de dados, planos de partilha de dados, manuais de operações por aí fora. O PGD é o mais recente e a ideia é descrever métodos, práticas e técnicas para fazer a gestão de dados. Como é que eles são criados, recolhidos, documentados, acedidos, partilhados, por aí fora. Porquê é que os PGDs são importantes para nós investigadores? Porque as instituições, agências de financiamento, agora também requerem que eles sejam submetidos durante as submissões de candidaturas para financiamento. Daí, obviamente, é um critério que os torna importantes, mas eles têm outras valias, obviamente. O que é que deve constar num PGD? A Yulia fez uma boa introdução, eu tenho 4 pontos, ou seja, acho que a informação acerca dos dados em si, como é que eles são armazenados, como é que eles são preservados e como é que devem ser reutilizados, ou seja, as licenças. Avançando. Então, a ideia ideal de um plano de gestão de dados deve ter uma representação que seja legível não só para humanos, como também para máquinas, deve ser partilhável, deve ser interoperável. Esta questão aqui que eu tenho de cumprir com um standard, a ideia é deve ter um formato comum que permita partilhar com outros, ou melhor, deve ter um formato comum a outros DMPs, não sendo necessariamente o mesmo, porque cada um é diferente, todos se adaptam ao contexto do projeto a que se referem. A ideia de ser um documento vivo, tal como a Yulia referiu, deve ser atualizado ao longo do ciclo de vida do projeto e não necessariamente só criado no início e depois guardado numa gaveta com PDF, ou neste caso num sistema de fecheiros, um PDF que nunca mais é utilizado. É mesmo uma parte essencial para a gestão de dados. No entanto, isto é a realidade dos planos de gestão de dados neste momento, é que são documentos principalmente estáticos. Teoricamente, tradicionalmente são documentos Word ou PDF que são legíveis somente para humanos. Normalmente são baseados num template da agência de financiamento, portanto não são muito interoperáveis. Poucas vezes são publicados. Nunca ou raramente são atualizados e são mesmo considerados uma tarefa burocrática para os investigadores. Porquê que é importante para um investigador ter um PGD? Porque, obviamente, aumenta o seu envolvimento na gestão dos dados do projeto. Ajuda certamente a cumprir com os princípios FAIR, que também é uma coisa em voga agora. Toda a informação relativa aos dados que são criados, os dados criados e geridos no contexto do projeto, fica toda agregada num único documento. Existe responsabilização, ou seja, nós podemos associar os dados aos seus criadores ou quem os acede por aí fora. Todo esse processo está documentado e obviamente, o ponto mais importante em termos práticos é que cumpre com os critérios da agência de financiamento. Portanto, voltando um pouco ao tópico do Ready for Biodata Management, o evento de treino que nós desenvolvemos no Biodata, a ideia é familiarizar pessoas que nunca ouviram falar do conceito de um PGD e introduzir o tema. Portanto, nós criámos um evento em que tentámos aproximar peritos e os investigadores. Isto foi feito no IGC, em Oeiras, e a ideia do evento era que os participantes em grupos criassem o seu próprio plano de gestão de dados. E nós demos-lhe um projeto de controle com uma coisa,
projeto muito genérico, que era para ser mais ou menos semelhante a todos os grupos, e a ideia é que eles iam recolhendo a informação com base na nossa metodologia e preenchendo um canvas, que é o que se pode ver ali na imagem, e tenho um minuto, ok, está certo. E preenchendo um canvas que era mostrando ou melhor, a informação ficaria colocada em post-its dentro do canvas. Avançando. Isto aqui, na prática, a ideia era dizer que o plano de gestão de dados devia ser um documento vivo, mas eu posso saltar este slide, já falei um pouco sobre isso. A metodologia tem 5 passos, ou seja, o primeiro passo era a avaliação dos dados administrativos, depois era o projeto e financiamento, caracterização dos dados, preservação e publicação e os custos. Muito resumidamente, porque estou em cima do tempo, os dados administrativos é a informação geral acerca do documento, as pessoas de contactos e a listagem das responsabilidades das pessoas que estão associadas ao plano de gestão de dados, colaboradores, por aí fora. No projeto e financiamento são informações, dados acerca dos projetos e da maneira como eles são financiados. Na caracterização dos dados é a caracterização de cada tipo de dados ou datasets que vão ser criados ao longo do ciclo de vida do projeto, os recursos técnicos que são utilizados para os criar, os metadados que são aplicados, políticas de segurança e privacidade. Na preservação e publicação são as políticas de partilha e de armazenamento dos dados, bem como as licenças que são utilizadas para os caracterizar, e finalmente nos custos são os custos associados a este plano de gestão de dados. Pronto, peço desculpa, passei um pouco em cima do tempo, mas é só isto. Obrigado. Agora, de seguida, iremos ouvir a Joana Rodrigues, que nos irá falar sobre a gestão de dados de investigação no contexto do Regulamento Geral de Proteção de Dados, uma abordagem metodológica. Força. Olá, muito bom dia a todos. O meu trabalho vem também muito na sequência daquilo que os meus colegas anteriores falaram, e ainda bem. Eu vou falar sobretudo desta questão da gestão de dados de investigação, mas no âmbito do novo Regulamento Geral de Proteção de Dados, agora com a apresentação daquilo que consideramos ser uma abordagem metodológica para os investigadores. Muito resumidamente, no ano passado fomos todos bombardeados com esta questão do novo Regulamento Geral de Proteção de Dados, novos regulamentos, novas políticas, uma lei mais transparente. Contudo, na investigação, as águas não se movimentaram muito, não ouvimos muito falar de que forma é que o RGPD poderia ou não interferir com as nossas dinâmicas de gestão de dados de investigação. Mas a verdade é que o novo regulamento trouxe com ele também uma mudança de paradigma para a investigação, que se assenta sobretudo nestes 3 pilares. Os intervenientes passam a ter um controle total sobre os dados pessoais, e aqui entra na questão do consentimento. Aquilo que era chamado de heterorregulação deixou de existir para dar lugar à autorresponsabilização que as instituições de investigação passam a ter, e, como é óbvio, a gestão de dados pessoais passou a exigir procedimentos sobre o risco. Há um ano, aqui precisamente no Fórum GDI, na 4ª edição, apresentámos um fluxo de trabalho ainda muito simples, ainda numa fase inicial, apenas com um grupo de investigação que tínhamos testado, e como o trabalho não para, como continuamos a querer fazer mais e melhor, em 2019 trazemos uma nova proposta metodológica, mais madura, mais sólida, com novos casos de uso, com a introdução de uma aluna de mestrado em Ciência da Informação que conseguiu dar ênfase sobre este trabalho. E é aquilo que vos trazemos aqui hoje e que vou tentar explicar muito resumidamente. Achamos importante, numa fase inicial, avaliar o contexto da instituição e do projeto. Eu não consigo avançar se não conhecer a instituição em que estou inserida, as políticas dela e o projeto em que eu estou a trabalhar. Posto isto, tenho que mapear e categorizar a informação.
No nosso caso, aquilo que achamos que é o mais relevante passa por analisar e mapear os processos inerentes ao meu projeto. Se eu não conhecer os processos, eu não conheço mais nada. Passado estas duas fases quase introdutórias, vem aqui o ponto central da nossa proposta metodológica, que passa por a análise de risco. A análise de risco vai nos permitir levantar uma questão. O meu projeto, verificam-se riscos no meu projeto? Se sim, então eu vou ter que desenvolver um PIA, posto isto, um plano de gestão de dados, que nos vai levar a uma fase de avaliações e de recomendações, em que os investigadores, a Comissão de Ética das instituições, que nós esperamos que todas as instituições consigam ter a sua própria Comissão de Ética, possam avaliar, recomendar e depois disto ter uma versão estável para implementar. Caso não se verifiquem riscos, temos então apenas a elaboração do plano de gestão de dados, avaliações e recomendações e implementação. Muito importante dizer que, se todos nós fizermos um exercício muito rápido, vamos achar que os projetos em que estamos envolvidos não é de cariz sensível, não temos lá grandes dados pessoais para tratar. E aquilo que constatamos com os projetos de investigação em que estamos envolvidos é que, nós não temos aqui nada de pessoal, vamos a esmiuçar um bocadinho, está sempre lá alguma informação que é pessoal, que não pode ser publicada, que necessita de um consentimento, e então é aqui que entra este trabalho de análise sobre o risco e sobre aquilo que o meu projeto tem e o que é que eu preciso de fazer. O que é isto então de analisar e mapear os processos? Como é que eu entendo e organizo os processos e operações do meu projeto? A nossa proposta é através de uma notação metodológica para a gestão de processos, o BPMN. E o que é que eu faço? Avalio tarefas, entendo cada um dos meus processos, vou estabelecer ligações entre cada uma das tarefas e entre cada uma das fases, sistematizo a informação e com isto consigo resolver problemas. A análise de risco, aquele ponto fundamental no nosso trabalho. Que orientações devo seguir para minimizar os riscos? Preciso de medir consequências, a verosimilhança, calcular o risco e desenhar medidas de controle. Isto não sou eu que defino, não sou eu que estabeleço. Está determinado em normas, temos a ISO 31000, 27001 e a 27005, que já nos dão orientações neste sentido e que nos dizem que passos é que devemos de seguir. O PIA, que já foi falado por aí na primeira apresentação. Como é que eu vou avaliar e monitorizar o impacto dos meus dados pessoais? Primeiro de tudo, o impacto sobre os processos, sobre as tecnologias que eu vou utilizar. Vou estabelecer medidas orientadoras e que me permitam realmente minimizar os meus riscos e com isto novamente eu vou resolver problemas. Por fim, o plano de gestão de dados. Como é que eu vou cumprir as políticas de acesso aberto? O plano de gestão de dados é firme, deve estar lá sempre, em qualquer um dos casos. Especificar como é que os dados são recolhidos, documentados, organizados, disponibilizados, preservados, tudo aquilo que também que os meus colegas anteriormente falaram e que é tão importante. Por fim, e para deixar aqui quase como reflexão para todos nós, que de uma maneira ou outra estamos envolvidos com estas dinâmicas da gestão de dados. Todos nós somos especialistas numa área, temos o nosso próprio domínio de investigação, mas devemos pensar, isso é suficiente para que eu seja realmente um investigador capaz de desenvolver todas as tarefas que me são requisitadas. E, portanto, eu lanço aqui um desafio com aquelas que podem ser as competências necessárias para o investigador, além do seu próprio domínio de investigação. Um conhecimento multidisciplinar. Nós temos que saber desde a dimensão jurídica à gestão de informação. Não temos que saber profundamente, mas temos que saber as bases em que se alinham para nós conseguirmos trabalhar de seguida. Conhecimentos alargados sobre os processos inerentes aos projetos. Como disse no início, não conseguimos avaliar ou trabalhar sobre o nosso projeto se não o conhecermos, se não conhecermos cada um dos processos que estão inerentes ao nosso projeto. E, por fim, é a compreensão profunda da informação e da documentação que é produzida. Se eu não souber o que produzo, aquilo que eu vou documentar, então, daqui para a frente, tudo o que eu fizer vai ficar comprometido e não é aquilo que queremos nos nossos projetos. Portanto, deixo aqui este slide como reflexão para todos nós. Será que temos estas competências ou será que elas, na verdade, não são assim tão importantes, mas gostava de deixar aqui como reflexão para mais tarde, que talvez possamos discutir sobre isso. Muito obrigada a todos. Isto tem sido pontual. Muito bem. Agora, de seguida, iremos ouvir o André Vieira, que nos irá falar sobre os serviços OpenAir para a gestão de dados de investigação. Força, André. Bom dia.
Faço parte da equipa de gestão de projetos de ciência aberta da Universidade do Minho e venho aqui falar dos serviços do Open Air para o suporte à gestão de dados de investigação. E vou destacar 4 serviços que são desenvolvidos pelo Open Air. O Zenodo, para depositar dados. O Argos, para planear, para criar planos de gestão de dados. O Amnésia, para anonimizar os dados sensíveis que estão contidos num conjunto de dados. E o serviço de suporte, que auxilia os investigadores e gestores de projeto a utilizar estes serviços e também em como aplicar e cumprir as políticas de ciência aberta e tudo aquilo que são requisitos e princípios FAIR. Começo por falar do Zenodo. É um serviço que é desenvolvido pelo Open Air e gerido, é gerido localmente pelo CERN. E logo a partir daí há essa segurança associada no que diz respeito à salvaguarda dos dados. O que é que eu aqui destaco? Para além do depósito que o Zenodo possibilita para depósito dos dados, possibilita também o depósito de várias tipologias de dados de investigação, como software, entre outros. Permite a atribuição de 2, o que ajuda a cumprimento dos dados FAIR, porque os resultados são localizáveis. Permite também a criação e a gestão, curadoria de comunidades de investigação. Uma comunidade de investigação pode criar uma comunidade para o seu grupo de investigadores, depositam lá os seus resultados de investigação e que podem ser curados pelo gestor da comunidade, por exemplo. E permite também a identificação dos projetos de financiamento que estão associados e também, muito importante, a possibilidade de atribuição de licenças de uso, que é também determinante para as boas práticas. Podem utilizar as licenças Creative Commons, mas também é possível utilizar outro tipo de licenças. Os depósitos por conjunto de dados podem ir até 50 GB, é o limite gratuito que o Zenodo oferece. Passando agora à parte do planeamento da gestão de dados. O Open Air está a desenvolver um novo serviço que se chama Argos. Ainda não está na fase de produção, mas está a caminhar a largos passos para isso. Por isso podem acompanhar o desenvolvimento deste novo serviço. E o que é que ele acrescenta de novo? Possibilita, por exemplo, a autoria colaborativa de um plano de gestão de dados. Ou seja, pode contribuir mais do que um investigador para a criação de plano. Contempla, como é natural, como outras ferramentas, modelos dos financiadores, mas também, aqui muito interessante, permite a criação de novos templates de acordo com as necessidades do financiador ou de uma universidade, por exemplo. Se uma universidade quiser criar um template para a criação de planos de gestão de dados para os seus investigadores, pode fazê-lo. Adicionalmente, permite também, para além de descrever o plano de gestão de dados, permite descrever os dados que vão ser criados e geridos durante a investigação. O que é também muito importante é que este plano de gestão de dados seja interoperável e é isso que o Argos também permite. Para além da exportação em formatos simples como em Word ou em PDF, o Argos possibilita também a sua interoperabilidade com outros sistemas, podendo até ser incorporado, por exemplo, numa infraestrutura que uma universidade possa ter. Outro serviço também muito importante para os investigadores é a possibilidade de anonimizar os dados sensíveis e para isso o Open Air também desenvolve um serviço que é o Amnésia, que auxilia os investigadores a promover a informação sensível do seu conjunto de dados. Ele está em linha com as regras do RGPD e é uma ferramenta que é adaptável e pode ser utilizada de duas formas, ou utilizando o serviço online em amnesia.openair.eu, ou pode ser também utilizado na máquina privada do investigador. Por isso podem instalar o software na máquina pessoal e podem gerir todo esse processo de anonimização localmente, não havendo aqui, por exemplo, o risco que podem associar de colocar os dados num servidor que não sabem onde, à partida, e podem ter receio de que os dados sensíveis fiquem alojados no exterior. Portanto, se tiverem esse receio, podem instalar o programa numa instalação local e fazem toda essa gestão sem correr esse tipo de riscos para dados, por exemplo.
Por fim, o serviço de suporte, que é aquele serviço que auxilia os investigadores e todas as partes interessadas na utilização destes serviços a utilizar estes serviços de forma correta, a tirar todo o seu potencial, mas não só a utilização de serviços, também o suporte aos investigadores em cumprir com tudo aquilo que são as boas práticas da ciência aberta, dos princípios FAIR. E para isso, na página de suporte do OpenAIRE encontramos uma grande variedade de materiais, desde primers sobre a informação essencial para quem se quer iniciar neste domínio, guias práticos sobre como utilizar, por exemplo, cada um dos serviços e, como, por exemplo, como criar um plano de gestão de dados. Para quem quiser começar e não estiver um pouco perdido sobre essas práticas, encontra informação passo a passo sobre como o fazer. Também guias sobre como aplicar uma licença de uso ao meu conjunto de dados, também encontram esse tipo de informação. Para além disso, o OpenAIRE também desenvolve uma série de workshops e webinars. Os workshops, como óbvio, são realizados localmente, mas também são realizados uma série de webinars a que podem assistir com uma série de especialistas a nível europeu e internacional sobre áreas específicas. E todos estes outputs, tanto de workshops como de webinars, podem aceder online. Nós disponibilizamos sempre tudo aquilo que é resultado destas iniciativas. E agora eu vou só destacar, para terem já uma ideia, do tipo de guias que podem encontrar no OpenAIRE. Guias na área da gestão de dados, por exemplo, como tornar os dados FAIR. Encontram passo a passo o que é que devem fazer para que os dados cumpram com os princípios FAIR. Como é que o investigador pode encontrar um repositório confiável para depositar os seus dados, caso a sua universidade ou centro de investigação não disponibilize um repositório que seja adequado para o depósito dos dados. O OpenAIRE ajuda a encontrar um repositório que seja adequado. Aqui, claro que sugere sempre o depósito no Zenodo. Caso não queiram fazer, ou se desejarem identificar um repositório temático específico para a sua área de investigação, podem utilizar este guia para o encontrar. Também encontram licenças guias sobre licenças a aplicar aos dados de investigação. E temos guias muito práticos, com questões que saíram, digamos assim, daquilo que são as reais necessidades dos investigadores. Então há questões muito objetivas, que os investigadores por norma colocam, e depois também respostas muito objetivas sobre aquilo que deve ser aplicado e qual é a melhor solução a aplicar no que diz respeito à licença. E também, por exemplo, temos instruções sobre como lidar com os dados sensíveis. E é tudo, estou a terminar. Todos estes serviços e questões na área da política, da ciência aberta e aplicação dos dados FAIR poderão contar com o suporte da equipa da Universidade do Minho, gestão de projetos Open Science, eu próprio, Pedro Príncipe e Paula Moura, que trabalhamos mais especificamente no projeto OpenAIRE, e somos também o Secretariado Nacional do OpenAIRE em Portugal para prestar todo o suporte que é necessário nestas áreas. Obrigado. Vamos ouvir agora a Diana, que irá falar sobre o passo a passo no apoio à gestão de dados de investigação nas bibliotecas da Universidade de Aveiro. Força, Diana. Obrigada. Bom dia. Eu que vos venho trazer aqui é a perspectiva de uma biblioteca, de uns serviços de biblioteca, neste caso as bibliotecas da Universidade de Aveiro, onde trabalho. E é nessa perspectiva que vos venho falar daquilo que tem sido, de facto, o passo a passo, no sentido do apoio à gestão de dados de investigação na Universidade. Antes de mais, este contexto, que de facto que é essencial recordar, são requisitos de organismos financiadores que nos estão também e que estão, de facto, a condicionar e a levar à necessidade de apoio, de mais informação e de ação. E é, de facto, importante a criação de estratégias institucionais para esta gestão. Entendemos que aqui, a nossa perspectiva, e não só, que as bibliotecas têm, de facto, este papel essencial em vários domínios e que começa pela área da informação e da formação.
no sentido de facilitar a implementação também de serviços que facilitem o suporte à gestão e a partilha de dados. Neste sentido, também faço aqui destacar as conclusões do 13º Congresso BAD, que decorreu em 2018, porque é um congresso de bibliotecários, arquivistas e documentalistas, e uma das conclusões passa exatamente por isto: o domínio da gestão de dados de investigação é uma das áreas fundamentais de ação dos profissionais. Reafirma-se de facto o papel relevante que teremos que ter neste domínio, e destaca-se também aquela frase que está aqui a azul, a necessidade de mais instrumentos de capacitação dos profissionais de BAD, que é nesta medida que nós também estamos a trabalhar. Destaco então agora aqui, ao nível daquilo que tem sido a ação nos últimos anos das bibliotecas da Universidade de Aveiro, quais foram os primeiros passos. Passaram por uma necessidade da equipa ir adquirindo competências neste domínio, nas dimensões gerais ligadas ao paradigma e à prática da ciência aberta, onde estão também incluídas a dimensão de gestão de dados de investigação. Com isto, passou exatamente pela participação da equipe, de alguns dos elementos da equipa em fóruns, ações e eventos neste domínio, e a aposta em formação dos profissionais. Portanto, eu estou aqui a falar na perspectiva da formação da equipa, porque quem trabalha em bibliotecas, estão aqui alguns presentes, sabem que é um domínio importante, porque nós acabamos por acumular muitas dimensões de ação. E, portanto, sentindo esta urgência, a participação em fóruns e eventos e encontros informais, destaco aqui, obviamente, o Fórum de Dados de Investigação, as outras edições. Esta é a quinta que está a decorrer. Alguns dos elementos da equipa da biblioteca foram participando noutras edições do Fórum, e destaco também, obviamente, todos os encontros de informais que fomos tendo com colegas, nomeadamente colegas da Universidade do Minho e outros, no sentido de nos irmos formando e conhecendo este domínio da ação. Na criação de conteúdos de um curso, de um MOOC, um Massive Online Course, desenvolvido pela Secretaria de Estado de Tecnologia e Ensino Superior, onde alguns elementos da equipa das bibliotecas da Universidade de Aveiro participaram na produção de conteúdos, e foi também, falo nisto no sentido de uma criação de conhecimento sobre o assunto. Só quando participamos em ações deste tipo é que nos vamos também formando. Na tradução também de conteúdos do Manual de Ciência Aberta do Foster, por convite dos responsáveis da Universidade do Minho, que nos criou também uma possibilidade de conhecimento do processo e dos conteúdos. Alguns elementos da equipa foram participando também num bootcamp luso-espanhol para a formação de formadores de ciência aberta. Foi também uma oportunidade de alguns elementos da equipa da biblioteca de criarem conhecimento exatamente no sentido de serem formadores na área de ciência aberta. Obviamente a frequência em webinars Open Air Foster, tenho aqui a imagem aliás, o André esteve exatamente a referir a questão dos webinars agora na apresentação anterior. Obviamente na recolha e conhecimento de documentos orientadores sobre o assunto, e em outras iniciativas várias de formação e autoformação. Aqui também a parte da autoformação é importante referirmos, porque vamos conhecendo através daquilo que vamos lendo, dentro e fora do horário laboral, muitas vezes. Pronto, em termos de ações concretas, o que vos quero trazer aqui é que ao longo deste tempo e com esta autoformação fomos também criando alguns conteúdos no sentido de exatamente cumprirmos a nossa função na área de recursos eletrónicos e apoio ao utilizador, que é também muito apoio ao investigador, sendo esta aqui uma área crítica neste momento, em função das grandes mudanças de paradigma de ciência aberta, e, portanto, a nossa equipa de apoio ao utilizador tem desenvolvido e tem como prática desenvolvimento de conteúdos e de apoio mais direto ou mais indireto nas questões essenciais. Então destacamos aqui um conjunto de conteúdos que fomos fazendo no nosso boletim, chama-se a Biblioteca Informa, é um boletim que ainda continua a existir, e ainda bem, porque nos permite também ir criando algo de uma forma não totalmente organizada, mas exatamente no bom sentido, criando alguns conteúdos de apoio. E depois na promoção de ações de formação e workshops sobre os vários domínios, as várias vertentes da ciência aberta, em colaboração, obviamente, com o Gabinete de Investigação da UA e da Reitoria, e com algumas unidades de investigação da Universidade. Destaco aqui alguns destes workshops. Eu coloquei as datas no sentido também, para nós até foi um exercício fazer esta recolha, quase como um relatório, para percebermos
em que momentos é que nós já fizemos trabalho a nível da informação sobre dados, sobre gestão de dados, e que isto também para nós acabou por ser uma aprendizagem. Para nós, formadores, a própria criação dos conteúdos acaba por ser em si uma aprendizagem, a própria troca de informação com os participantes em cada uma destas sessões acaba por ser também uma aprendizagem para percebermos quais são as questões dos investigadores. Às vezes respondemos, outras vezes vamos para casa, vamos para responder depois, etc. Pronto, os workshops eu vou passá-los, era só aqui uma referência aos vários que foram sendo feitos, alguns também em colaboração com unidades, como referi. Neste momento, para além destas ações iniciais que vos falei, que tem muito a ver também com formação e informação, quais são as ações em curso atualmente? Neste papel promotor e facilitador que achamos que temos que ter, não é? Obviamente apoiar os investigadores na gestão do ciclo de vida de dados de investigação, nas duas fases que já foram sendo aqui referidas nas outras apresentações, no planeamento e na fase de disseminação e impacto. Nestas três vertentes, conjunto de conteúdos formativos e de tutoriais nos quais estamos a trabalhar, no serviço de referência e apoio a pesquisas, que é um serviço que já perdura desde sempre na biblioteca. Nós estamos aqui a potenciar a vertente de apoio ao investigador neste serviço, e a aposta contínua em atividades de formação à comunidade. O conjunto de conteúdos formativos e tutoriais passa, por exemplo, pela criação de um guia temático com conteúdos estruturados neste domínio, e criação de tutoriais para planos de gestão de dados e de depósito em repositórios. Vamos aproveitar também aqui a informação que existe, por exemplo, no portal OpenAir, para adequar ao contexto da universidade da melhor forma que conseguirmos. O serviço de referência e apoio a pesquisas, como vos dizia, é obviamente um serviço que já é estruturante na biblioteca desde há muitos anos, e nós estamos aqui a tentar potenciar esta dimensão e divulgá-la aos investigadores, no sentido de venham ter connosco, estamos aqui disponíveis para vos dar algumas respostas neste domínio. A aposta contínua em atividades de formação é de facto uma das vertentes importantes, em colaboração obviamente com o Gabinete de Investigação, que se tem mostrado, com o Gabinete de Investigação da Reitoria, que se tem mostrado bastante profícua, porque é um contexto mais abrangente, e também com as próprias unidades de investigação diretamente. Em perspectiva, na Universidade de Aveiro temos a implementação de um repositório institucional de dados. E, portanto, fico-me por aqui. Obrigada pela atenção. Obrigada, Diana. Pedi a todos, por favor, que viessem para a mesa para que fosse dado um espaço de debate e para quem quisesse apresentar questões. Questões? Não estamos a ouvir, Cristina. Ouvimos bem. Sim. Cristina Ribeiro, Universidade do Porto, Faculdade de Engenharia. Eu tinha uma pergunta para a Diana. Primeiro, parabéns pela grande atividade da Universidade. A minha curiosidade é sobre quanto é que tem envolvido investigadores nestas ações que têm feito, qual é que é a reação, isto é, que tipo de resposta é que têm tido e que evolução é que vêem na atividade dos investigadores com a vossa formação? Se calhar não preciso de micro. Bom dia. Nós, relativamente àquilo que tem sido as ações de formação, por exemplo, o que vemos é que há algumas áreas, sendo que no nosso contexto a Universidade de Aveiro serve e responde a todas as áreas de investigação com práticas extremamente diferentes, não é? Portanto, a sensação e a percepção que nós vamos tendo do contacto com os investigadores, existem
desequilíbrios muito diferentes. Existem algumas comunidades que têm já uma prática de partilha de dados relativamente normal, digamos assim. Existem outras comunidades em algumas áreas de investigação que têm ainda muita necessidade de informação sobre o assunto, de informação de base e de necessidade de apoio. Obviamente que a questão da infraestrutura e do serviço em si e do apoio, por exemplo, à criação de planos de gestão de dados no âmbito, por exemplo, dos requisitos de financiadores, etc., é uma necessidade geral, não é? E o que sentimos é que existe necessidade de informação sobre isso em geral. A Cristina estava-me a perguntar se já existe de facto envolvimento e, portanto, o que eu posso responder daquilo que é a minha percepção ou a nossa, a nível do que temos feito e dos contactos, existe em algumas áreas ainda pouco envolvimento, portanto, pensamos que em algumas áreas ainda está muito no início, parece-nos, em outras áreas já existe uma prática muito corrente, eventualmente, ainda mesmo essas áreas que já têm uma prática corrente de partilha de dados, poderá haver necessidade de uma intervenção a nível, por exemplo, das questões FAIR, das questões, por exemplo, dos planos de gestão de dados estruturados de uma forma mais interoperável, etc. E, portanto, em geral, a percepção que temos é que existe muita necessidade de informação e de apoio e, portanto, e que obviamente tem que ser feita também em colaboração com as infraestruturas, porque não basta só a formação e a informação. Estou? Tá. Bom dia, João Mendes Moreira, FCCN, FCT. A minha pergunta era mais para o André. O que é que fundamentou o desenvolvimento do Argos, considerando a existência do DMP Online, e quais são as vantagens competitivas face ao DMP Online? Obrigado pela questão. O Argos tem algumas características que o distinguem. A possibilidade de criação colaborativa, ou seja, mais do que um autor pode contribuir para a criação desse plano de gestão de dados. Permite a criação de templates, de modelos de planos de gestão de dados que são customizáveis e adaptáveis de acordo com aquilo que são as necessidades de um financiador ou organização. Também a interoperabilidade com outros serviços, a sua incorporação, por exemplo, e a leitura não só por humanos, mas também por máquinas. Assim que me recordo assim, de mente será sobretudo estas características que o distinguem. Existe ainda mais, é um serviço que também ainda está em desenvolvimento. Irá ser feita também, por exemplo, numa fase piloto com a Universidade do Minho, em que, ouvindo também os investigadores, irá também ser ainda, digamos, desenvolvida e afinada de acordo com aquilo que são as necessidades e tentar potenciar ainda mais a ferramenta. Queria perguntar então se já pensaram também em algum acompanhamento destes dados, neste acompanhamento dos dados criados neste ferramenta. Sim. Que também é outra das vantagens e que distingue face às outras ferramentas, que é a possibilidade de descrever os conjuntos de dados que são criados. Não sei se é que estou nesse sentido. Para além de descrever o plano dos dados, como é que os dados vão ser geridos, que tipo de dados é que vão ser criados, é possível descrever o dataset que vai ser criado. E ele pode ser, tanto a descrição do dataset como no plano de gestão de dados, pode ser editável ao longo do ciclo de vida da gestão de dados. Não sei se respondi à questão. Já agora mais uma pergunta, e sobre questões de machine actionable, já pensaram alguma coisa? Machine actionable, Data Management Plan. Se é elegível por máquina? Sim. Permite isso. Permite esse tipo de interoperabilidade. Só para acrescentar, já que aqui estou, aproveito só para dizer, na última parte do slide, quando referi, e mesmo em outros processos, mas essencialmente referi que, digamos, em perspectiva, a implementação do repositório de dados, ia referir, e depois com a pressa de acabar, esqueci-me de referir, obviamente em colaboração com os serviços de tecnologias da Universidade de Aveiro, STIC,
dos quais estão aqui alguns colegas, e eu tinha que fazer esta, portanto, porque eu fui falando em nome das bibliotecas, e quando referi, de facto, a futura implementação do repositório de dados, tinha que fazer esta referência, certo? Pronto, eu sei. A minha pergunta também tinha a ver com os serviços OpenAir. Qual é que é a visão, qual é que é o roadmap do OpenAir? O OpenAir é um projeto muito central, tem muito apoio da Comissão Europeia, tem anos e anos de conhecimento e de serviços formulados, mas é um projeto. A questão é como é que vem, ou seja, tem um prazo de fim, e serviços e projetos são coisas geralmente diferentes. Os serviços têm um ciclo longo, os dados têm um ciclo longo. Como é que é a visão do OpenAir para a sustentabilidade destes serviços? Porque penso que é um fator fundamental para, por exemplo, as instituições poderem aderir. Estamos a falar de ciclos de décadas, ou pelo menos 10 anos. Sim, obrigado pela questão. É uma questão bastante pertinente, de facto. O OpenAir é um projeto, mas desde alguns meses esta parte foi criada uma entidade legal, por isso o OpenAir já vai viver para além do projeto. Portanto, digamos que está assegurada a continuidade dos serviços que o OpenAir tem vindo a desenvolver, e para além disso o OpenAir também desempenha um papel central naquilo que é a European Open Science Cloud. É um dos projetos basilares da EOSC e que tem o suporte basilar da Comissão Europeia e um grande esforço na sua continuação, no seu desenvolvimento. E mesmo no próximo quadro de financiamento europeu vai continuar o financiamento e o esforço contínuo para desenvolver esta infraestrutura europeia, e o OpenAir tem um papel central para ser desenvolvido. Portanto, os serviços têm essa garantia de continuidade. As organizações e investigadores podem ficar, seguros nesse ponto de vista. Agora, acho que está. Só para complementar um bocadinho, acho que o André já deu uma muito boa resposta relativamente a esta questão do OpenAir. Só para complementar mais um bocadinho de informação sobre a entidade legal que foi constituída este ano. Ela está, neste momento, toda a parte de governação e de sustentabilidade está a ser trabalhada. A entidade legal está a alargar-se a novos membros, porque ela foi constituída inicialmente com um número muito pequeno de membros, mas neste momento já vamos ter em dezembro uma nova Assembleia Geral da Entidade Legal em Paris, onde já vamos ter cerca de 20 membros, e a ideia depois até em cada país é existirem vários. Neste momento, por exemplo, Portugal, só a Universidade do Minho é que é membro, mas outras instituições podem tornar-se membro da entidade legal OpenAir, e portanto ele vai funcionar com um conjunto de standing committees em diferentes áreas. Portanto, esta questão de o OpenAir se transformar em entidade legal é exatamente o principal plano para a sustentabilidade das infraestruturas e dos serviços que têm sido desenvolvidos no quadro dos projetos, porque é evidente que os projetos irão acabar, não é? O André foi aqui crucificado aqui com perguntas. Só para adicionar uma coisa importante relativamente ao DMP, da pergunta do João Moreira, que é há uma premissa que teve na base de o OpenAir desenvolver o Argus, que foi desenvolvê-lo com a EODAT. Foi uma conclusão comum destes dois projetos, não foi só o OpenAir. Até pode-se dizer que foi mais disputado pela própria EODAT no final do projeto. E, portanto, era desenvolver uma ferramenta que é uma ferramenta open source que se chama OpenDMP, que pode ser instalada e ter várias instâncias em diferentes sítios. Uma instância do OpenDMP é o Argus, que é oferecido pelo OpenAir, mas o OpenDMP pode ser instalado ao nível nacional ou ao nível de instituições. Foi desenvolvido pela EODAT e pelo OpenAir. O Argus é a instância do OpenAir para a comunidade. A segunda premissa é que é mais uma oferta. Pode haver elementos distintivos, mas não tem necessariamente que haver muitos elementos distintivos. Não podemos, no mundo, ter só duas ferramentas
para fazer o plano de gestão de dados, que era o que tínhamos. É bom que haja mais ofertas, havia mais ofertas, já haviam ferramentas de âmbito nacional desenvolvidas, a Noruega e outras, e portanto houve esta premissa que também era importante. Depois, o que acontece para o Argos e para o Amnésia é que são ferramentas de baixo custo de sustentabilidade, porque estão alicerçadas em parceiros fortes do OpenAir, que na prática asseguram alguma parte da manutenção do código. Claro que depois o resto é o OpenAir que assegura, tanto o Amnésia como o Argos estão nessas condições. Se não houver mais questões, íamos para um cafezinho. Pode ser? Sim? Só uma indicação, portanto, é por 21 minutos, que não está mal. Portanto, o que acontece é que o espaço ali do coffee break não é assim muito amplo. Há café em quantidade, só que a indicação que nós recebemos é para as pessoas circularem. Foi esta a indicação que nós, se circularem, a coisa vai funcionando. Se ficarem ao pé da mesa do café, depois não se consegue chegar lá ao café. Circulem à bar, ao sítio do café, e depois também há ali o hall de entrada.